Como é que eu posso estar exausto se eu não fiz nada hoje? Muitas pessoas pensam assim porque elas acham que estar parado significa necessariamente estar descansado. Mas não necessariamente é a mesma coisa. Então, as pessoas tendem a confundir um cansaço mental com um cansaço físico. Ou seja, é natural que se você passa a fazer um esforço físico demasiado, você fica com seu corpo cansado. Mas se você não faz um esforço físico demasiado e fica cansado, isso pode acabar gerando um estranhamento nas pessoas. E por que isso acontece? Porque você trabalhou demasiadamente, não o seu corpo, mas a sua mente. E como é que acontece isso de você trabalhar demasiadamente a sua mente? É quando você pensa demais, se preocupa demais com outras coisas. Geralmente são coisas relacionadas ao dinheiro ou a relacionamentos. Tanto relacionamentos familiares, interpessoais, como relacionamentos amorosos. Então, por exemplo, se você passa o dia inteiro pensando o que é que eu vou fazer para ganhar dinheiro, para sustentar minha família ou para comer amanhã, e você passa o dia inteiro nisso, mesmo que você fique o dia inteiro deitado, no final do dia você vai estar completamente exausto. Ou então, acontece muito quando nós temos alguns relacionamentos abusivos, tóxicos, ou a gente se relaciona com pessoas das quais acabam nos fazendo mal, com um ciúme, ou é muito comum hoje em dia você ter um relacionamento com uma pessoa narcisista. Então, pessoas que te cobram demais, ou que estão o tempo todo em conflito, e aí você vai estudar para uma prova, só que você não consegue estudar para a prova porque você está preocupado com o seu relacionamento, com traição, com discussões, com brigas, e aí você fica pensando demais nisso. Isso vai fazer com que você fique exausto. Geralmente é alguma coisa relacionada a medo. Medo de não conseguir algo, medo de não ter uma vida boa, medo de não ter dinheiro, medo de não passar na prova, medo de terminar o relacionamento. Então, esse tipo de medo vai acabar gerando uma exaustão mental que vai se reverberar no seu corpo físico, já que mente e corpo estão completamente interligados. Mas aí, o que é isso? Isso, se você ainda não percebeu o que significa, é ansiedade. Ansiedade é um sentimento, é como se fosse, de uma forma fácil de entender, como se fosse um subsentimento do medo. Ansiedade é um medo do futuro. É um sentimento muito ruim, né? Não necessariamente. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. É um filme muito... Eu tenho algumas críticas a esse filme, porém eu não posso deixar de elogiar a forma como eles demonstram a importância de todos os sentimentos. Todos os nossos sentimentos têm a sua função. Então não existe isso de um sentimento ruim ou um sentimento bom. Todo sentimento em excesso pode ser prejudicial. A felicidade em excesso pode ser prejudicial, assim como a tristeza. Porém, cada sentimento, se for usado da devida maneira, ela vai ajudar você. E aí no filme Divertidamente, eles retratam isso muito bem. No segundo filme dessa série, eles retratam com mais protagonismo a ansiedade, que quem assiste de primeira pode interpretar que a ansiedade é um vilão, e durante parte do filme realmente é, mas depois existe um plot twist, e aí mostra que a ansiedade ela pode ser uma protagonista de um lado positivo, digamos assim, né? Porque quando qualquer sentimento toma o controle da sua cabeça, toma o controle da sua vida, você vai acabar pensar em coisas baseadas nesse sentimento. Então, por exemplo, quando você está constantemente com ansiedade, você passa a ter pensamentos relacionados à ansiedade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar identificar esses pensamentos. Então, geralmente, os pensamentos que ocorrem é algo no sentido de eu não sirvo para nada, nada que eu faço dá certo, tudo dá errado para mim. Tem como qualquer pessoa no mundo, imagina a pessoa mais confiante que você conhece. Imagina a pessoa mais confiante que você conhece pensar essas coisas, tem como ela não ficar ansiosa? Absolutamente qualquer pessoa que pense isso vai ficar ansioso. Por quê? Porque os nossos sentimentos vêm dos nossos pensamentos. Salvo algumas exceções, não acontece necessariamente assim, de aconteceu isso e eu fiquei triste, aconteceu isso e eu fiquei com raiva, aconteceu isso e eu fiquei ansioso. Geralmente o que acontece é, eu pensei isso e fiquei triste, pensei isso e fiquei com raiva, pensei isso e fiquei ansioso. Claro que existem algumas exceções, mas na maioria das vezes é assim que funciona. E de onde vêm esses pensamentos? Esses pensamentos vêm das nossas crenças, que é algo que a gente pode falar em outro vídeo. O importante aqui é que você identifique o pensamento. Por exemplo, quando você perceber
que está ficando ansioso, ou que você está ficando com raiva, ou algum sentimento que não seja adequado para você no momento, ou um sentimento que já esteja passando do limite, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar que você está tendo o sentimento e aí tentar identificar o que é que você está pensando. O que está passando na sua cabeça. E vulgo, pode ser uma imagem, a foto, a lembrança de alguém que, por exemplo, fez algo ruim com você e está se deixando com raiva. Ou então uma frase como, por exemplo, não vou conseguir passar na prova, nunca vou conseguir alcançar o que eu quero. E você tem que identificar o que está passando na sua cabeça. Na maioria das vezes vai ser um pensamento, o que é um pensamento? É uma frase. Pensamento automático geralmente é uma frase. Em algumas ocasiões vai ser uma imagem de alguém, por exemplo, de alguém que te fez mal, né? E aí você vai lembrar dessa pessoa e ficar com raiva. Mas na maioria das vezes vai ser uma frase como nada que eu faço dá certo. Eu tenho certeza que você já pensou nisso, porque muitas pessoas já pensaram nisso. Porém, se você pensa nisso todos os dias, consequentemente você vai ficar mais ansioso que as outras pessoas. E a ansiedade, como eu falei da questão do filme, Divertidamente, a ansiedade não é um problema se ela for usada da maneira certa. E como é que a ansiedade é usada da maneira certa? Lembra que eu falei que ela é como se fosse uma sub-emoção do medo? A ansiedade é um medo do futuro, medo de algo específico que pode acontecer no futuro. Mas como isso pode ser razoável? Como isso pode ser bom para mim? Isso pode ser bom quando você tem que se preparar para algo. Se você não tiver medo de alguma coisa dar errado, provavelmente você não vai se preparar o suficiente para que aquilo dê certo. Teve um momento da minha vida, uns anos atrás, que eu tive que dar umas palestras durante todo o ano. E aí eu fui para a primeira palestra, não, eu sei do assunto, eu vou lá, nem estudei direito. Cheguei na palestra e tive um branco. Assim, eu tive tão pouca ansiedade para a palestra que aí isso fez com que eu não me preparasse e acabei tendo um resultado insatisfatório. Certo? E aí comigo aconteceu o movimento contrário. Eu não tive ansiedade nenhuma, isso me prejudicou. E aí, para as outras palestras que eu fui dar, eu passei a ter ansiedade demasiada, porque eu ficava pensando, poxa, a primeira que eu fiz, eu dei um branco, se isso acontecer de novo? Não, isso não pode acontecer, eu sabia do assunto e mesmo assim tive o branco, não acredito que isso aconteceu comigo, porque isso aconteceu? E aí comecei a ficar mais ansioso, de forma exagerada. O que é que eu fiz? Eu tentei focar essa ansiedade em me preparar. Então eu me preparei muito, mas eu me preparei muito mais do que na primeira palestra que eu dei. Mesmo eu tendo me preparado, eu ainda fiquei um pouco ansioso, porque eu lembrava, poxa, e se mesmo assim eu tiver um branco, como aconteceu da outra vez? Mas eu não tive, a palestra deu tudo certo. Isso me deu confiança para que na terceira vez eu continuasse ansioso, mas dessa vez muito menos. Sabia o que eu tenho que fazer, me preparei bastante para poder agir de forma mais assertiva possível, assim por diante. E aí a cada palestra que eu ia dando, eu ia ficando menos ansioso, mas eu nunca deixei de ficar ansioso. Eu nunca deixei de sentir ansiedade, eu nunca deixei de sentir medo que algo ruim acontecesse, que algo insatisfatório acontecesse. Porém, ao longo do tempo, isso foi ficando um medo normal, digamos assim. Não era um medo que me impedia de dar a palestra. Não era um medo que me travava. Não era um medo que atrapalhava a minha vida, de forma nenhuma. Foi um medo que era como se fosse uma pulguinha. Lembre de você estudar. Lembre de se preparar para essa ocasião. Então, o ideal é que você use a ansiedade a seu favor desse jeito. Fazer com que ela te ajude a se preparar para as situações que você precisa enfrentar e não te atrapalhe, como é o que acontece na maioria das vezes quando a gente não questiona os nossos pensamentos automáticos. E aí a gente passa a acreditar demasiadamente neles, porque o nosso pensamento automático, lembre-se disso, ou ele é uma mentira, ou ele é um exagero. Isso acontece por vários motivos, que tem uma questão com a nossa evolução, a evolução do nosso cérebro, da nossa espécie. Mas o importante é que você saiba assim, o pensamento automático é simplesmente uma frase que passou na sua cabeça. Não é uma verdade, não é um fato, não é algo que foi provado. É simplesmente uma insegurança. O medo de avião, mas não, eu tô com medo que o avião vai cair. Certo, esse medo é por quê? É porque a empresa aérea é suspeita, porque você tá com alguma suspeita quanto ao piloto, ou porque você tá com um pressentimento. Esse pressentimento não é premonição, não é sentido aranha, esse pressentimento é ansiedade. É o medo de que algo vai acontecer e muitas pessoas acabam pensando que isso é um sexto sentido, digamos assim. Mas não é assim que funciona. O que a gente tem que fazer, lembre-se, o que você tem que fazer? Identificar quando você estiver começando a ter o sentimento. Percebi, eu estou com raiva. Depois, o que está passando na minha cabeça? E você vai pensar, o que é que está passando na sua cabeça?
Depois de entender o que está passando na sua cabeça, você vai questionar, esse pensamento, ele é real ou ele é um exagero ou uma mentira? Quando você chegar a uma conclusão, provavelmente a sua ansiedade vai diminuir por dois motivos. Primeiro, porque provavelmente a resposta vai ser que esse pensamento é mentiroso ou exagerado, porque é o que acontece na 99% das vezes. E segundo, lembra que eu falei no começo do vídeo que as nossas emoções sempre vêm dos nossos pensamentos? Então, se você pensa que esse medo que você tem do futuro não é algo que provavelmente vai te prejudicar, consequentemente, a sua ansiedade vai diminuir e vai diminuir todo o estresse que ela tem gerado. Fazer isso é muito difícil. Do jeito que eu falo aqui, parece ser a coisa mais fácil do mundo, mas não é tão fácil assim. Porém, com prática, se você fizer isso sucessivamente, a cada vez que você for fazer, vai ficando mais fácil, como qualquer coisa na sua vida. Se você vai lavar um carro pela primeira vez, você não sabe lavar, vai ser difícil. Se você lava o carro todo dia, aos poucos você vai ficando melhor nisso. Então não tem uma resposta fácil, não tem um jeito simples de resolver essa questão. Mas se você questionar seus pensamentos automáticos diariamente, sucessivamente, em algum tempo, aquilo vai ficando cada vez mais fácil e você vai conseguir gerir melhor a sua emoção. Porque se você consegue gerir o seu pensamento, automaticamente você vai gerir a sua emoção, porque é de onde ela vem. Então esse é um tema muito legal que a gente pode conversar muito sobre isso. O objetivo desses vídeos que eu estou fazendo é uma conversa, então deixo esse espaço aberto para vocês falarem comigo, para a gente responder ou dar uma ideia de vídeo para que a gente possa continuar conversando aqui. Tá bem? Se você gostou desse tema, se você está aqui até agora é porque você ficou preso e você gostou desse tema. Então gostaria de pedir gentilmente para que você curtisse o vídeo e se inscrevesse no canal para não perder esses próximos vídeos que estão vindo por aí. Tá certo? Um abraço!